Sejam todos bem-vindos ao podcast da Royalty Medicina, onde a gente tem um bate-papo com especialistas e a gente está trazendo assuntos e conhecimentos aprofundados para melhorar a sua qualidade de vida e de quem você ama. Eu sou a Meg e no episódio de hoje a gente vai falar do tema antes do diagnóstico. É um tema muito delicado, mas é essencial, né? Quando a criança ou até mesmo o bebê tá tendo aqueles sinais que deixam a gente com dúvida, e agora, né? Até quando? Será que eu procuro ajuda? Espero mais um pouquinho? E a gente tem, para ajudar a responder todas essas perguntas, duas convidadas muito especiais aqui conosco. Essa primeira convidada é a doutora Cristiane Duarte, médica neurologista adulto-infantil com especialização em distúrbios de movimento. Grande vivência em transtornos do neurodesenvolvimento e experiência em trabalho com equipe multidisciplinar. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, né? E a nossa segunda convidada é a Priscila de Jesus Andrade, fundadora e idealizadora da Mamar e Crescer, psicóloga de formação e apaixonada pelo universo do desenvolvimento infantil. Com uma trajetória sólida, são mais de 10 anos de experiência acompanhando crianças neurodivergentes. É especialista em intervenção precoce, centrada na família, com formação pela Unicamp e pelo programa Inclusão Eficiente, além de ter especializações em análise do comportamento e mestrado em saúde da comunicação humana pela FCMSC São Paulo. Muito obrigada pelo convite. É um tema que eu sou extremamente apaixonada, então eu agradeço em estar aqui hoje. Muito bom ter vocês aqui conosco, né? O que vocês mais escutam de famílias que chegam sem um diagnóstico formal? Olha, normalmente as famílias chegam sempre com muitas falas de eu já ouvi de alguns médicos que o que eu tô sentindo em relação ao meu filho, ela não é coisa da minha cabeça. Eu percebi coisas desde pequenininho, mas ninguém nunca validou ou achava que era coisa só uma preocupação besta minha. Então, sempre muito recorrente essas falas. Olhando para o lado da neuropsicologia, a gente sempre tem um cuidado quando aparece falas assim, porque quando uma mãe se torna mãe, existem mudanças estruturais nesse corpo. Então, o cérebro dessa mãe, ele já se desenvolve de uma forma a dar mais atenção para as necessidades específicas ali do seu filho, conforme essa criança vai crescendo. Então, ou seja, essa mãe ela está mais sensível à parte social, às necessidades que essa criança tem de risco, ou até mesmo quando ela está deixando de fazer alguma coisa. Para a análise do comportamento, existe uma relação de responsividade e contingência, no qual essa mãe ela consegue estar sensíveis aos sinais precoces, às vezes, desse filho que é super vinculado a ela, que existe uma relação maternal, que a própria maternagem mesmo naturalmente proporciona para essa mãe, para essa rede de cuidadores, muitas vezes, que vivencia todos esses momentos com a criança desde o começo, tá? Por isso que às vezes tem aquele comentário, né? Tem algo diferente, mas eu não sei explicar. A mãe sente, né? Sim, por conta de tudo isso, ela se tornou mãe, existe um processo de maternagem acontecendo ali, e toda essa fala, ela tem um potencial clínico muito importante. Então, quando chega uma mãe, uma família com essas falas já dentro da sua história, né, até o diagnóstico, até a investigação, muitas vezes, e é o que é necessário a gente olhar, se debruçar e entender o que essa mãe quer falar, porque aquilo tem um valor social e um valor clínico importante. A fase do não saber ainda, ela é difícil, certo? Mas é justamente quando o cérebro está mais apto para responder positivamente à intervenção, certo, doutora? Sim, justamente. Por que a gente fala, né, dessa intervenção precoce, né, dessa estimulação precoce? Porque imagina, o bebê nasce com 20%, o seu cérebro com 25% do tamanho do cérebro do adulto. Com 6 meses de idade, isso dobra. Com 1 ano, está em torno de 70% do peso do cérebro do adulto. Então, o crescimento ali no primeiro ano é muito rápido. E aí, o que isso significa? Que muitas conexões, muitas sinapses são feitas nesse ano. Então, é justamente o momento que a gente tem que estimular, ensinar
ensinar essa criança que é o momento que ela vai estar aprendendo. E essas sinapses vão estar cada vez mais complexas, essas conexões, né? Um número maior de conexões e mais complexas. E justamente, né, quando a gente fala na poda neural, que ela existe uma poda fisiológica ali por volta dos 2, 3 anos de idade. E quando essas conexões estão firmes, estão fortes, essa poda neural vai ser menor, vai ser menos prejudicial àquela criança. Por isso que as crianças do transtorno do espectro autista, né, quando a gente fala ali que existe uma regressão importante do desenvolvimento, que houve a poda neural, só que as conexões não estavam bem feitas, não estavam maduras, não estavam firmes, fortes. Então, só para explicar para quem está nos ouvindo, né? Essa poda neural ela vai acontecer em todas as crianças por em torno dos 2 anos. A primeira poda, A primeira várias poda. podas. E ela ocorre exatamente nas conexões sinápticas que estão mais frágeis. Isso. Então, se a gente faz essa estimulação, se a gente faz essa intervenção para fortalecer isso, para quem não tem isso típico, a gente consegue minimizar essa poda. Exatamente. E minimizar os prejuízos dessa poda, né? Exatamente. E por isso que essa criança, o desenvolvimento dela vai ser muito melhor se você estimula ali nesses primeiros anos de vida. Ótimo, muito bom. Agora, quando a família, a escola, tio, quando as pessoas percebem que tem algo diferente, mas ainda não tem o laudo, a gente só percebeu ali que tem alguma coisa diferente, é muito cedo para agir? De forma alguma. Quando a gente pensa em atrasos, pensa que algo está errado, isso já começou a ser notado por parte desses cuidadores, por parte dessa rede, é extremamente importante que a gente haja preventivamente. Então, eu gosto de usar esse termo porque é isso. Eu não tenho um diagnóstico, eu não sei se é um transtorno, eu não sei se é um atraso, mas eu sei que algo está errado e que essa criança não está acompanhando o ritmo das demais. Então, eu vou sim agir preventivamente e começar a estimular. Então, eu posso fazer isso de forma assistida com um profissional, que daí eu penso já em um processo de intervenção. Eu posso fazer isso, buscando outras opções ali de estimulação mesmo, por um livro, por meio de uma conversa mais dirigida com essa criança no meio do brincar, mas eu preciso começar a fazer estimulações a partir do momento que eu noto que existe diferenças. Então, isso muito precocemente ele precisa buscar Acontecer. ajuda e acontecer. E como é que funciona o processo de diagnóstico em neurologia infantil? Então, a gente parte da questão da anamnese, né? Uma anamnese minuciosa, detalhada, em que a gente tem que ter uma boa escuta, né, dessa família, desse cuidador. Então, a gente busca desde de como foi essa gestação, intercorrências na gestação, uso de medicações, drogas ilícitas, tabagismo, etilismo, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, infecções maternas, tudo isso é importante para o desenvolvimento dessa criança depois, né? Com relação ao parto, houve uma má oxigenação desse bebê quando nasceu, precisou ir para a UTI, precisou ser entubada, no pós ali, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, houve alguma intercorrência, né? Então, tudo isso vai impactar no desenvolvimento da criança. E a partir disso, a gente vai também avaliar até aquela idade que a gente está avaliando como foi o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento de linguagem, e também questões sociais dessa família, como é o funcionamento dessa família, quem que é o cuidador direto, como funciona, as questões socioeconômicas, culturais dessa família, né? Como que está sendo a questão de exposição a telas. Hoje eu já tenho por hábito conversar com todas as famílias a questão de exposição a telas, desde os bebezinhos recém-nascidos até os adolescentes, porque a gente vê aí como um problema sério, né, que a gente tem enfrentado, e é ali, começa pequenininho, eles falam, não, só coloca um pouquinho e tal, e aquilo ali depois só vai aumentando. Então, eu gosto de dar essa orientação desde cedo.
E além da anamnese, claro, em alguns casos a gente vai lançar mão dos exames laboratoriais, né? Então, dos exames de neuroimagem, quando existe uma história de anóxia, né? De má oxigenação desse bebê, quando existem dismorfias faciais, dismorfias, né? Alterações morfológicas nessa criança, a gente precisa fazer uma avaliação genética, e outros exames quando é necessário, né? De acordo com o histórico. E em muitos casos a gente lança mão da avaliação neuropsicológica, né, que vai traçar aí questões estruturais, cognitivas dessa criança, importantes no diagnóstico da neurologia. Ou seja, a gente não está aqui falando de um diagnóstico que é dado em uma consulta, em uma conversa que seja de Exatamente. 2 horas, não é isso. É um rastreio Isso. muito maior do que o que a gente imagina, né? E vocês Uhum. falaram muito sobre intervenção precoce. Para quem está nos ouvindo, o que seria intervenção precoce, né? E, assim, ela pode ajudar mesmo se eu não tiver um diagnóstico fechado? Sim, antes da gente falar sobre a intervenção precoce, acho que é importante pensarmos sobre a estimulação precoce, tá? Muito se Porque confunde, né? isso se confunde muito. Então, a estimulação precoce é aquilo que qualquer pessoa pode fazer com a criança. Então, sentar, ler um livro, os pais, a família, a escola pode estimular muito precocemente, desde o nascimento, na gestação, e isso é estimulação precoce pensando nos ganhos que essa criança tem. E eu costumo até brincar, não é para que ela se torne um super-herói, mas sim para que ela tenha oportunidades De dentro do desenvolver as ambiente de habilidades desenvolver dela, né? habilidades. Então eu Então, estou falando de estimulação estimular. precoce é boa, né? É boa É para sempre bem-vinda. qualquer criança em qualquer espaço. O contrário disso não é esperado, que a gente teria empobrecimento de oportunidades. Mas quando eu tenho um enriquecimento por meio da estimulação precoce, que qualquer pessoa pode fazer, isso enriquece e dá oportunidades para essa criança ter ganhos de habilidades. Já a intervenção precoce, ela é interdisciplinar, multidisciplinar. Ela é realizada por especialistas, ancorada na ciência. Então, quando a gente pensa em intervenção precoce, eu estou pensando em elaborar planos, projetos centrado na família, com base no que é relevante socialmente para a estrutura familiar, por isso o modelo centrado na família, na onde não só a criança ela é protagonista, mas é uma forma nuclear a família como um processo dessa intervenção. Então, a família, ela também decide e ela é uma corresponsável nesse processo de intervenção pensada em conjunto com uma equipe especialista em intervenção precoce. Não sei se Certo. ficou Ficou claro. claro. Então, assim, a estimulação precoce, qualquer um pode fazer. Ele pode sentar, aquela pessoa que está disposta a sentar no chão com aquela criança para brincar, para ler, para estimular, ela está fazendo uma estimulação precoce, certo? Isso, Agora, quando a gente diz de intervenção, a gente está falando de um especialista que sabe exatamente. exatamente o que ele precisa estar ali naquele momento estimulando, Isso, e é intervendo. importante que nenhum processo de intervenção precoce ele ocorre se não houver uma avaliação. E essa Hum, avaliação extremamente cuidadosa e destaco que você trouxe, né? Não acontece em uma sessão ou um atendimento, ou eu só coloco a criança no processo de intervenção e vou só brincar com ela. Não, eu preciso passar por um processo de avaliação extremamente cuidadoso, uso de protocolos validados para nossa população, com equipe de neuros que vão entender esse processo em conjunto com o pediatra. Então, é importante saber que para a avaliação e para a intervenção é necessária essa equipe especializada. uhum. E falando de casos de intervenção precoce, a doutora já teve casos de que essa intervenção realmente foi valiosa para a família, foi valiosa para o indivíduo? Sim, com certeza, vários, né? Na verdade, a gente vê que quando a criança ainda está em investigação, né, que a gente não tem um laudo ainda concluído, essa criança vai para a estimulação de acordo com o que ela necessita naquele momento, se é pela questão da linguagem, a fono, se é a psicologia pelas questões comportamentais, cognitivas, né, e outros profissionais, a gente vê que essa criança, desde
pequenininha ali, 1 ano, 2 anos, vai sendo trabalhada, né? Vai sendo trabalhada com essa intervenção multidisciplinar, aí chega ali nos 3 anos, opa, essa criança melhorou bastante, né? Então, quer dizer, às vezes tinha ali uma hipótese diagnóstica do transtorno do espectro autista. E aí depois a gente vê que talvez fique ali só no que a gente chama hoje de fenótipo ampliado do autismo. Fica algumas características, mas a gente nem considera como o diagnóstico concluído, nem vai dar um laudo para essa criança, justamente por causa daquela questão das conexões, as sinapses, e ela recebeu o que ela precisava no momento certo. Né? Então, a gente vê um evoluir totalmente diferente dessa criança. Tá. E a gente falando de esperar o tempo da criança e a Uhum. diferença entre negligenciar esses sinais precoces, como que a gente pode explicar isso para Isso. quem está nos ouvindo? Bom, porque existem os marcos do desenvolvimento, né? Certo. Claro que os pais muitas vezes não sabem desses marcos, mas aí que é a importância até da pediatria e a importância de ver que algo está diferente e levar para a equipe, né? Para a equipe multidisciplinar, para a psicologia, para o neuro, para que a gente avalie por quê. Então, a gente sabe que tem os marcos do desenvolvimento motor, tá? Com 3 meses a criança tem um controle Que seriam cervical. janelas de tempo onde a criança é Isso, esperado dessa criança no desenvolvimento isso. comum, normal, que dentro Uhum. daquele tempo ela desenvolva uma Uma habilidade. Então, por Isso. exemplo, Por exemplo, a parte motora. Então, a gente sabe, né? 3 meses, o controle cervical, com até 6 meses, mais ou menos, essa criança rola. Com 8 meses, espera-se que senta sem apoio. Com ali 9 meses, 1 ano, espera que engatinhe. E assim vai. A questão da linguagem, importantíssimo hoje atentar para a linguagem, né? Então, ali os primeiros meses, um balbucio, depois a fase de lalação, aí com 1 ano e 3 meses já se espera uma quantidade ali razoável de palavras, com 1 ano e 6 um número maior de palavras, com 2 anos já se espera frases simples, e as pessoas têm muito esse costume, né, de falar, ah, não, mas vamos esperar, vamos dizer, 3 anos a criança não fala quase nada e acha que ainda tem que esperar. Então, ter esse cuidado, né? E fica também sob controle só dessas evidências. Então, a linguagem que é mais evidente, o motor que é Uhum. mais evidente, e algumas Sim. sutilezas, por exemplo, a comunicação do apontar. Então, a gente Sim. sabe que com Uhum. 6 meses um bebê ele já começa a apontar. apontar. Nós Uhum. sabemos que a relação social, que é uma comunicação não verbal entre trocas de turno, já começa a ter desde os primeiros dias de vida. Então, essa criança começa a imitar as expressões orofaciais, ela abre a boca. A gente tem troca de turno de um bebê muito pequeno. Quando um fala, ele tenta reproduzir sonzinhos, que são os Uhum. balbucios, desde muito pequenininho, e são sutilezas aí desse desenvolvimento que também muitas vezes passam desapercebido, né, doutor? E aí entra as red flags, que a gente fala, as bandeiras vermelhas, justamente isso. Isso. Que são os Então, sinais de perigo, né? Que a gente precisa se isso, atentar. Exato. que o bebezinho aí, né, 1 ano e 2, justamente, não tem contato visual. Como que é o contato visual dessa criança? Como que é a questão reciprocidade social, né? Crianças que fazem movimentos repetitivos com as mãos, as mãozinhas, faz uma coisa repetitiva ali várias vezes. E até mesmo sonzinhos, né, Isso, repetitivos, som às vezes tem repetitivo ou repetições vocais. sim, ou não emite muito som quando o bebezinho também chama atenção. O bebê muito apático, põe o bebê no bebê conforto E e ele fica fica ali lá. horas sem, né, sem nenhuma reação. Ou o contrário, o bebê hiperreativo, que não pode ninguém pegar que não seja a mãe. Então, os opostos. Então, claro que não vai fechar um diagnóstico ali, Apenas mas já nisso, são né? sinais de Uhum. alerta, né, importantes para os pais e os profissionais que estão envolvidos ali no desenvolvimento ficarem atentos. Uma dúvida muito frequente é a partir de quantos meses eu preciso estar atento a Uhum. essas bandeiras vermelhas, né? Os estudos estão cada vez mais avançando
nesse tempo. Então, hoje Uhum. nós temos marcos aí com 4 meses em que a gente já consegue observar atrasos desses bebês. Não estou falando apenas de autismo, mas atrasos por diferentes fatores. Que podem muitas vezes serem Exato. alcançados se a gente fizer uma estimulação, uma intervenção, né? Exatamente, exatamente. Sim. Agora, eu não sou doutora, não entendo nada, não sei, não estudei sobre marcos do desenvolvimento. Como que eu posso saber se meu filho está dentro dessa janela que é esperado? A gente pode lançar a mão de uma comparação, por exemplo, do meu filho de 8 meses, eu comparar com outras crianças de 8 meses, ou isso não é sadio? Eu acho importante sim, principalmente nessa primeira infância, né? Porque é através da comparação que você vai ver se tem algum atraso. Muitos pais, quando já têm um filho mais velho, eles chegam para a gente Mais mais cedo, rápido. mais Uhum, rápido. Os que não têm filho único, eles falam, mas também não tinha outro, né, doutora, para poder comparar. E uhum. realmente é isso. Aí vê o priminho, vê o coleguinha, poxa, já está falando várias coisas, e o meu não está falando nada. Então, procure, né? Não tenha esse Sim. medo, essa insegurança quando vê diferença entre as E uma crianças, né? coisa importante, tocando nesse assunto, o lugar que é um suporte extremamente importante para nós são as escolas. Então, Uhum, muitos pais, muitas famílias têm resistência em receber as informações uhum, por parte da escola, mas sim, pensa que se essa comparação ela é importante, uhum, esse profissional que está lá, às vezes meio período, período integral com o seu uhum, filho, ele consegue várias outras crianças também para comparar. Então, sim, muitas vezes, quando ele leva a informação de, ó, algo aqui pode estar errado, uhum, ou algo aqui não está acompanhando o ritmo das outras crianças, fique sensível a isso também. Não receba como algo ruim, que eu acho que é uhum, importante. Então, é comum muitos profissionais, muitos pais, muitas famílias e até professores não terem essa facilidade em comunicar um atraso, por exemplo, por medo da reação da Uhum. família, como essa família vai receber. Mas se essa comparação ela é importante, esses profissionais também que uhum. estão dentro da escola precisam ser ouvidos, Afinal tá? de contas, eles estão ali com várias crianças na mesma faixa etária, então a Exatamente. comparação para eles acaba sendo inevitável, né? Não tem É como. Uhum, E ele natural. não tem sim, aquele vínculo que muitas vezes a mãe tem, e isso, às vezes pode até atrapalhar, né? Que a gente fala, não, não tem nada de Exato, errado. sim, exato. é, Então, o professor, quando ele uhum, traz essa informação, o cuidador, a gente uhum, precisa levar em consideração, né? No Muito. sim, mínimo para investigação, certo? isso, Exato. Queria uhum, propor agora para vocês, então, uma dinâmica de mito ou verdade, que tem algumas uhum, frases que a gente escuta por aí relacionado ao assunto de hoje, e eu vou jogar a frase e vocês vão me dizer se é mito ou se é verdade. Então vamos lá, primeira frase. Se eu começar a intervenção agora, posso estar me precipitando para algo que não existe. De forma alguma. Mito. Mito, mito. Quanto mais cedo a gente intervir ou estimular, É. se essa criança ela tem ou não tem um transtorno, e nós estamos aqui falando apenas de um atraso que seja, eu potencializo essa criança. Uhum. Então, não, não é verdade que vai antecipar qualquer outro. Bom, Certo, perfeito. Vai antecipar o seu seus tratamento, né? O seu ganhos, ganho, a sua melhora, isso, né? exato. E se não tiver nada, não tem problema nenhum, Tá né? tudo bem. ótimo. Meu filho não tem laudo, então eu não consigo ajuda. É mito, mas com umas ressalvas. Certo. Por quê? Eu acho que o importante, eu sempre falo isso com as mães, é ver o que a criança necessita naquele momento. Uhum. Independente de rótulo, de laudo, o que essa criança precisa hoje? Precisa de uma fono, precisa de uma fisioterapia, de uma psicologia? Então, ainda não estamos falando em laudo, mas é o que essa criança precisa. Uhum. Até mesmo o pediatra pode adiantar um pouco isso, né? Eu vejo muita demora, vem até chegar no neuro, porque a gente sabe que às vezes demora um pouco, e ficam esperando para encaminhar para uma terapia. Né? Isso Uhum. já pode ser feito antes. E só que existem algumas situações, como principalmente na escola, né? Para Certo. uma professora auxiliar em sala de aula, sabe que pela demanda que existe hoje, eles vão exigir um laudo.
né, Sim. para um plano de ensino individualizado. Acredito eu que não era, né, não seria necessário ter um laudo, mas na prática a gente sabe que não é isso que ocorre, né? Então, não vou dizer que é um mito total, né? Uhum. Poderia ser diferente, que a gente gostaria que fosse diferente, mas em algumas situações precisa sim. Agora, as terapias, a intervenção, né, a equipe, o acompanhamento da equipe multidisciplinar, não necessita ter Porque um o laudo. próprio médico neurologista, o Uhum, pediatra, a fono, eles sim, podem indicar, né, até para o plano de sim, saúde, a com necessidade, né, certeza. prescrever para que essas Isso. terapias possam ser feitas, essas Sim, intervenções, sem que esteja sem que tenha um concluído laudo. já o laudo. A gente pode falar que está em investigação, que está em acompanhamento, não Uhum. precisa necessariamente já estar Ou concluído o seja, laudo. os pais não precisam aguardar fechar esse laudo, que não é rápido, né? Às vezes levam Isso. Demora. alguns meses, né? Uhum, Não precisa esperar um laudo fechado para começar a agir, para começar uhum. a trabalhar essa criança, né? Ela já pode Sim, ser no processo. com E até certeza. porque no Brasil, os indicadores eles mostram esse diagnóstico com 7 anos. Nossa, E eu estou falando de uma primeiríssima e primeira que infância já era. perdida. Uhum. Uhum, Janelas de oportunidade hum, extremamente fechadas pela espera de um diagnóstico tardio hoje. Porque Uhum. uhum, mesmo tendo muitos estudos, mesmo com muitos profissionais levantando as bandeiras aí desses atrasos e transtornos, uhum, ainda nós temos diagnósticos muito tardios. verdade. Então é importante Uhum, sim, pensar em uma intervenção antes desse diagnóstico. E a gente não quer criar ansiedade nos pais, mas é claro que a uhum. intervenção na primeira e primeiríssima infância, ela tem um ganho exponencial, né? Por Muito, conta do muito. desenvolvimento que a doutora estava explicando, Exato. o cérebro está Uhum, crescendo, ele está se uhum, desenvolvendo. Então, se a sim, gente entra com ação neste período, a gente tem muito menos barreiras. Acho que a gente consegue. A criança, ela é muito rápido, né? O sim, estímulo Sim, para a criança é muito sim. rápido, né? sim. Ótimo. Então Alicerce. vamos para outra Hum. frase. Se eu procurar um neurologista cedo, ele vai me dar um diagnóstico só para me acalmar? Eu tô ansiosa, eu acho que meu filho tem alguma coisa. Eu vou te procurar, doutora Cristiane, e vou sair de lá com um diagnóstico. Não, não se for um profissional sério, que Uhum, tem tem informações precisas, se tem uma experiência, não é assim que vai ocorrer, não deve uhum. acontecer dessa forma, né? A gente deve sempre orientar, a gente deve agir de acordo com o que é preconizado ali, não dar um diagnóstico para tranquilizar ou até também dar um diagnóstico para que tenha isso e isso na escola. Não é Não é por por aí. aí, né. Porque um diagnóstico errado também, ele É pode muito causar muitos sério. problemas, né? E isso é muito sério. Ali você está, inferindo toda a vida dessa pessoa, desse indivíduo, né. Uhum. E o diagnóstico, como a gente repetindo, né? Ele não é Uhum, feito em uma consulta, ele não é feito uhum. rapidamente, em um mês não vai sair esse diagnóstico. Existem muitas intervenções, inclusive não é só no consultório, né, Investigações. doutora? Sim, É, o é diagnóstico claro correto, ele que é feito com uma equipe multidisciplinar, né? sim, Isso. é claro que cada caso é analisado separadamente, mas o ideal quando a gente tem uma equipe que a gente trabalha junto, nossa, é perfeito, né? Isso, Porque isso. é o olhar de cada especialidade, é a troca de conhecimentos, troca de experiências e é o enxergar aquela criança de várias esferas, vamos Exato. dizer, né? E isso é o perfeito, né? Porque para eu ter uma boa avaliação, e aí antecipando talvez futuros podcasts, a gente precisa olhar essa criança em diferentes contextos. Uhum, Uhum. Precisa, considerar a vinculação que ela tem com esse profissional. Então, se eu chego e observo essa criança em apenas 1 hora e já dou uma prescrição, eu já sai dali com o diagnóstico, essa criança ela não tem vínculo, ela não conhece o seu uhum, espaço, pode ser que ela fique agitada, pode ser que ela não responda ao espaço. uhum, Uhum. Então eu preciso considerar todas as dimensões, escolar, no domicílio, fazer entrevistas estruturadas com essa família, com diferentes pessoas dessa família, para entender o que cada um vê uhum. desse mesmo serzinho. Ainda mais porque o ambiente, ele interfere muito. Interfere Sim, demais, o Então, a
gente precisa entender como é esse vinculação. ambiente para ver se não é o Isso. ambiente que está causando aquela resposta ou se é uma Exatamente. resposta da criança, né? Isso A mesmo. estimulação que ela recebe em casa, né? Porque é o que a gente vê muitas vezes, até depois de pandemia, eu tenho observado muito isso. Muitos pais não saem com a criança, não tem eventos infantis. Uhum. Vai para um churrasco de família, vai para alguns eventos de adulto. Onde ela é E a aí, única criança. sim, e fora a questão das telas, né? Então, essa Uhum. criança muitas vezes fica exposta a telas por horas durante o dia. Então, quanto essa criança está recebendo de estímulos positivos, né? Então, Uhum. tudo isso tem que ser levado em conta, né? Certo. E a última frase. Se meu filho melhorar, então quer dizer que ele nunca teve nada? Mito também, tá? Então, assim, diferentes fases da vida de uma criança, ela pode apresentar diferentes quadros também, tá? Então, hoje, vou novamente diferenciar alguns termos: atraso e transtorno. Tá? Os atrasos eles estão muito relacionados a fatores extrínsecos. Então, eu tenho uma família que está passando por um processo de divórcio, meu peixinho morreu e eu estou em luto. Aconteceram fatores ali extrínsecos que me levaram a ter um atraso na escola. A minha atenção tá ruim, eu estou dormindo mais. Isso é um atraso, Uhum. tá? E pode ser que com a intervenção especializada ali, específica, essa criança ela saia disso e se desenvolva, continue caminhando a vida dela. Então, eu estou falando de um atraso. Já os transtornos do desenvolvimento, eles são para a vida. Essa criança, Independe ela do momento de vida dela, né? independente. Então, ela nasce com esse transtorno do desenvolvimento e ao longo da vida dela, ela vai passar por diferentes momentos que podem ser melhor assistido, né? Então, se eu estou falando de intervenção precoce, essa criança ela pode ser muito bem assistida nesses primeiros 6 anos de vida, na primeira infância, recebe um alto ali, estou caminhando bem, mas eu tenho um transtorno do desenvolvimento, que seja um TEA, que seja um transtorno de aprendizagem, e chego na minha adolescência, as demandas sociais aumentaram e novamente eu preciso voltar a passar por intervenção. Por quê? Porque eu tenho um transtorno do desenvolvimento que vai me acompanhar em diferentes etapas da minha vida, com diferentes questões sociais e demandas sociais a serem batalhadas, vamos colocar Uhum. assim, que é uma batalha Sim. diária. Uhum. E é isso. Então, assim, se ele melhorar, pode ser que ele tenha melhorado porque ele foi bem assistido ali e Uhum. melhorou. Fica Deixar. então bem claro que é caso a caso. A gente não tem como Exato. generalizar. Às vezes, Sim. aquela criança, eu comparo, né? Que, como Uhum. diz, às vezes existe a comparação. Aquela criança tem tal e tal comportamento, meu filho também, mas às vezes os motivos são diferentes. Sim. E aí a gente Exato. tende a achar que o nosso filho tem o mesmo diagnóstico daquele ou não, e busca-se por conta dos motivos errados, né? Mas o importante é buscar para poder clarificar isso, não ficar dúvidas, porque a gente está falando do desenvolvimento de um ser humano, né? Exatamente. Sim. E aí, então, se eu sou pai, mãe, tia, professora, e eu percebo que tem algo diferente com essa criança, né? Por onde eu começo ir atrás para poder ajudar o meu filho? Tá, hoje, se a gente parar para pensar que essas demandas elas podem ser apresentadas por diferentes pessoas, tá? Então, eu percebi que meu filho tá diferente. Quem que eu vou procurar primeiro? Muitas vezes os pais optam em procurar os professores que têm contato maior com essa família. Às vezes ele vai procurar um parente muito próximo e talvez em último momento ele vai procurar um profissional, Uhum. tá? Pensando em todas essas esferas, é importante que essa família, essa pessoa que está indo buscar ajuda, seja validada em suas tentativas de identificar o que está acontecendo. Então, ela primeiro precisa ser escutada, ter os seus sentimentos e emoções validadas, independente de quem estiver recebendo essa informação. Fui buscar um profissional. Esse profissional, ele vai colocar essa família, pelo menos assim, é o que a gente tem visto nas evidências
mais recentes, de que quando a família ela faz parte do processo de intervenção ou de investigação, nós temos um melhor prognóstico no sentido de participação e efetividade da terapia. A terapia ela deixa de ser central e centrada na criança, que acontece apenas na clínica, e passa a ser em torno da família. Tem mais resultados, Tem né? mais resultado. Então, eu tenho essa validação das emoções, dos sentimentos, eu acolho, eu entendo por que que aquela informação ela está sendo trazida, porque aquilo é rico, eu estou ouvindo essa história da família, e daí eu coloco essa família também como corresponsável em participar desse processo, tá? Eh, e hoje a gente tem aí o terceiro passo, que seria criar uma rede de suporte, tá? Como que eu crio essa rede de suporte? Eu posso buscar pessoas que estão vivenciando a mesma processo que eu, então hoje a gente tem diferentes grupos de pais e famílias, que é lógico, tem que ter um filtro aí, mas é buscar empresas mesmo, clínicas que são capacitadas, como a Royal T, como a Mamar e Crescer, outras que tenham esses profissionais capacitados para fazer esse processo de intervenção, rastreio, identificação, e se fortalecer enquanto rede de apoio. Sabendo que não está sozinha, porque é um processo, né? Quando eu começo a investigar, existe sofrimento por trás dessa investigação. As mães se Certeza. culpam, as famílias se culpam. E se vem mais esse profissional falando para essa família, você está errada, é coisa da sua cabeça, tudo isso que você está vivendo é só uma fase, isso vai passar porque você está neurótica, que é muito isso, né, que a gente escuta. Uhum. Eu falo a gente porque eu passei por isso Uhum. recentemente também, Uhum. então tá muito fresquinho na minha cabeça todas essas falas de diferentes profissionais, Sim. mesmo sendo da área há tanto tempo. Uhum. Então, é isso, sempre validar, buscar essa rede de apoio e profissionais que segurem na sua mão, né, para esse processo também. Ainda mais porque no mercado a gente vê que existem profissionais muito diferentes, né? Sim, Até sim. vou falar com a doutora Cristiane. Uhum. O neurologista adulto e o neurologista infantil, existe diferença, Ah, né? é muito diferente. Na formação, né, sem Exatamente. dúvida, o neuroinfantil, eu fiz a neurologia adulto, depois eu fiz mais 2 anos de neurologia infantil. Então, tanto a questão de doenças específicas da neuroinfantil, doses medicamentosas, terapêuticas, um olhar diferenciado, a criança, né, o organismo é diferente, totalmente diferente, Responde de né? forma diferente também, né? Isso, totalmente. E é mais porque, né, Priscila, a gente tem muita diferença de profissionais hoje em dia, né? Então, também a gente precisa ter esse cuidado enquanto pais, professores e pessoas que estão do lado de cá, buscarem profissionais competentes e especializados neste tipo de transtorno, né? Nos transtornos de Exatamente. desenvolvimento infantil. Isso. E, doutora, para chegar, às vezes a gente comentou aqui que existe essa demora para essa criança chegar até o consultório, né? Sim. Como que você vê isso tudo? Nossa, é angustiante às vezes, para falar a verdade, né? Eu vejo crianças grandes, assim, das hipóteses diagnósticas das mais variáveis, desde o transtorno do espectro autista, os transtornos de aprendizado, criança com atraso de alfabetização gigante, e que, por N motivos, né, houve um atraso da investigação e da terapêutica dessa criança, né? A gente vê que, até eu trabalho muito com saúde pública também, na saúde pública, muitas vezes já tem um fluxograma aí desse bebê, com um bebê de risco, né? Que Uhum. houve uma anóxia ali no parto, houve uma intercorrência gestacional, essa criança já tem um fluxo que ela vai passar pelo neuroinfantil, para um centro de reabilitação, para uma avaliação multidisciplinar, né? E na rede privada a gente vê falha nisso, né? Não existe muitas vezes nenhuma orientação, eu vejo isso na prática, nenhuma orientação lá do obstetra, do pediatra. Infelizmente, os colegas às vezes falham, não generalizando, mas às vezes falham nesse encaminhamento desse bebê para que a gente avalie e acompanhe esse bebê, no mínimo, o primeiro ano de vida, no mínimo, para ver o Uhum. desenvolvimento
dessa criança. E é o ano mais importante, Sim, né? É aquela coisa sim. dos 1000 dias, né? Não é nem o primeiro Isso. ano, são Sim, 4 anos, né? sim. 3, quase 4 Uhum, anos, né? São sim. Os 1000 9. primeiros dias são muito importantes na vida e no Aham. desenvolvimento da criança, Isso. né? E aí eu acho que cabe os próprios cuidadores buscarem se teve uma intercorrência gestacional, parto, ou nos primeiros meses de vida, já buscar os profissionais para acompanhar esse desenvolvimento, antes mesmo que a alteração aconteça, seja visível uma alteração. É importante já essa avaliação, né, do desenvolvimento antes que, porque às vezes, como eles não têm muita noção desses marcos do desenvolvimento, vai deixar passar. Ali, Uhum. quando tiver maiorzinho, algo mais gritante, é que aí vai procurar. Aí já perdeu uma grande Exato. janela aí do E desenvolvimento. aqui, aproveitando a doutora, esses sinais também de risco por parte desse processo gestacional e de história de vida. Então, são muitos os sinais, uma diabetes, como a senhora, Uhum. você comentou, doutora, um processo de intercorrência nessa gestação, tudo durante essa trajetória de período perinatal, ela Uhum. é extremamente importante e é um sinal de alerta para busca de auxílio. Então, eu tenho histórico de transtornos na família, eu tenho um caso de transtornos de aprendizagem, de TEA. Eu passei por um processo da minha gestação que foi de conflito, tive um acidente, tive uma depressão, e isso tudo já sinaliza um cuidado a mais que esse bebê precisa ter nesses 1000 dias. Falando Uhum. do período gestacional, os 9 meses, mas os 2 primeiros meses, os 2 primeiros anos de vida dessa criança. Uhum. Então, sim, é extremamente importante que a gente fortaleça também na rede particular esses protocolos de atendimento, que são protocolos interdisciplinares, onde as áreas vão se Sim. conversando, né, doutora? Uhum. Para que a gente tenha um alinhamento junto com essa família, a intervenção ela contribua com melhores prognósticos. E que acabam rastreando de uma forma mais eficaz também, né? Se existe, se não Isso. existe, né? Se existe esse Exato. acompanhamento regular, o Uhum. pediatra, o neurologista infantil, consegue avaliar o quanto que essa criança está desenvolvendo ou não está desenvolvendo, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exato. E quando a gente pensa nisso, além do prognóstico, todo esse rastreio, eu estou falando de, a longo prazo, essa família ter menos gastos financeiros. Então, os artigos mais recentes também apontam que a intervenção precoce, que o rastreio precoce, ele vai impactar numa qualidade de vida financeira dessa família pelo investimento precoce que eles tiveram. Vão impactar na saúde emocional dessa família, e falando em parentalidade, nós vamos ter reflexo de funcionalidade. Por mais que eu tenha um suporte de nível 3 ou uma criança com um transtorno importante, quando eu inicio intervenções precoces, eu também tenho um impacto importante na funcionalidade dessa criança, independente de quem ela é e onde ela está enquanto transtorno ou CID ali, pensando nisso, né? Sim. Isso, Pri, porque muitas vezes, vamos supor, o atraso de linguagem, né? A criança tem um atraso de linguagem importante, se você não intervir, isso gera um transtorno comportamental, a criança começa a ficar mais irritada, aí gera uma demanda medicamentosa, que muitas vezes a gente sabe que talvez se fosse trabalhado lá com terapias, não ia precisar entrar em medicação, né? Então, as consequências que isso vai trazendo lá na frente, o que poderia ser diminuído, minimizado, né? Toda angústia, toda essa complexidade aí poderia ser minimizada, com certeza. Que papo incrível, foi muito bom ter vocês aqui, realmente fica aqui o nosso recado, né? Você que tá aí passando por essas incertezas, passando talvez por essas colocações que a gente trouxe aqui, meu filho tem alguma coisa, eu sinto que algo está diferente, mas não sei o que fazer, não deixe para esperar, aguardar um laudo para poder começar a fazer as intervenções, isso é muito importante.
busque ajuda com carinho, não com culpa, porque quanto antes, melhor serão os resultados, né? Mais transformadores serão esses resultados. Obrigada pela presença e pela participação de vocês. Nos sigam lá no Instagram, @royaltmedicina. Lá vocês também encontram um link para poder estar agendando com as doutoras. E a gente quer dar continuidade a esse bate-papo aqui, então se você tem alguma sugestão de tema, deixe nos comentários aqui pra gente, tá bom? Um abraço e até a próxima!